Bem-vindo à Rádio de Montanha. Aqui é o Rafa, transmitindo uma vez mais de algum lugar no alto das montanhas da Andaluzia, na Espanha. Existe um tipo de violência que ela é silenciosa e não está nas estatísticas, mas rouba a vida de muita gente todos os dias. Hoje eu queria contar uma experiência para você que aconteceu comigo quando eu tinha 12 anos aí no Brasil e me marcou bastante, porque eu acho que aquilo, além de ter sido um divisor de águas da forma de pensar, também sentou as bases, né? Foram as bases da vida que eu tenho hoje, mais livre e soberana, vivendo de forma autossustentável e fazendo aquilo que eu gosto. O meu pai, ele me colocou para trabalhar muito cedo no autoelétrico. Muito cedo, eu digo assim, né? Não era muito natural para uma criança de 11, 12 anos estar trabalhando num trabalho assim. Mas essa época foi, para mim, muito interessante, porque eu realmente aprendi coisas. Sou amigo do Edson, até hoje, o japonês. E num dia, voltando para casa, eu encontrei uma situação, né, cruzando aquelas vielinhas ali, era Jardim Colorado, o nome do lugar. E eu encontrei uma situação que passou um cara por mim, e antes de passar eu já sabia que tinha alguma coisa errada. E quando ele passou por mim, eu falei, bom, isso aqui não cheira bem, vai dar problema, não é bom. O meu instinto estava me falando que isso não era uma coisa boa. E aí ele pegou, quando ele passou por mim, eu comecei a apertar o passo, ele falou, para. Aí eu comecei a correr e ele gritou, para. E eu olhei para trás e ele estava com a arma apontada, né? E aí eu parei, aí ele veio e colocou a arma na minha cabeça, aquele cano gelado, frio, e falou assim, você não devia ter corrido, você quase tomou um teco. E aquilo lá doeu, né? Eu lembro até hoje da expressão da cara dele, do peso da arma, da cor da jaqueta. Eu lembro de exatamente tudo aquele dia. Marcou bastante para mim. Aí eu falei, ó, não tenho nada, venho aqui do autoelétrico. Ele falou, não, então... Aí ele olhou assim no meu bolso e falou, ó, vou fazer nada não, você viu a mulher do Yakut aí? Aí eu falei, não, não vi não. Aí ele falou, ó, pode sair andando então, aqui não aconteceu nada e não olha para trás. Aí eu peguei e fui embora, faltavam uns 5 metros para eu virar a esquina, corri, né? Quer dizer, até chegar na esquina não, mas quando eu cheguei na esquina eu falei, vou correr como nunca corri antes. Cheguei em casa com o coração aqui, contei a história para minha mãe e foi uma coisa assim impressionante. Depois, à tarde eu voltei, fui trabalhar, voltei para o autoelétrico e aquilo me marcou muito porque foi a primeira vez que eu senti a perda da minha soberania de uma maneira que entrou na minha alma, assim, eu não sei explicar. Talvez naquela época eu não fosse plenamente consciente, mas aquilo realmente mudou a minha vida e aquele dia não esqueço. Não esqueço do olhar frio daquele cara, do cabelo meio oleoso, da cor da jaqueta, do peso e do frio da arma na minha testa. Aquilo eu nunca mais vou esquecer. Então, naquele dia foi quando eu comecei a valorizar também o meu tempo, porque foi naquele dia que você pensa, bom, se eu podia não estar aqui depois de que alguém decidisse apertar um gatilho, e aí, qual que é o valor da minha vida? O que que eu ganho? É, o que que eu vim aqui para fazer? Quem sou eu, né? O que eu vim aqui para fazer? Então eu sabia que eu precisava aproveitar esse tempo. E a melhor maneira que eu encontrei de aproveitar o tempo era criando, fazendo aquilo que eu tinha que fazer, porque se eu não criasse, eu ia adoecer. E isso eu passei por épocas na minha vida que eu não desenvolvia, não criava, e não era a mesma coisa. Você está vivendo, né, sei lá, como muitas pessoas hoje, cansado, vazio ou perdido. E a Matrix, ela sabe, né, que funciona assim, né? Ela sabe que quanto mais pessoas não consigam ser soberanas, melhor para ela, porque temos mais escravos. Quanto mais pessoas não criem, não criem a sua realidade, melhor para ela, porque você vai viver uma realidade em função da velha Matrix, certo? Então, a conclusão geral dessa situação é que a maior violência não é nem perder a vida, mas a maior violência é não saber usar a vida que a gente tem. E às vezes a gente precisa passar por situações como essas para valorizar. E passar por ela tão cedo teve um preço que eu paguei
mas hoje eu reconheço que aquilo foi um marco para ter chegado na vida que eu tenho hoje, numa vida autossuficiente e vivendo e fazendo aquilo que eu gosto. Aí você me pergunta, né, se eu acredito que todo mundo precisa passar por alguma coisa assim para valorizar o seu tempo, né, para exercer a sua soberania e para criar a sua realidade. Eu falei, lógico que não. Eu acho que essa foi a minha situação e eu acredito que sim, que muitas pessoas elas despertam quando tem uma experiência traumática, né? Tem experiência de quase morte, tem enfim, doenças, tem violência, tem de tudo. Mas esse despertar, muitas pessoas elas podem despertar e devem despertar também de forma natural. E isso eu acho que está acontecendo cada vez mais, porque eu não sei vocês, mas eu vejo cada vez mais pessoas buscando outro caminho. Elas querem viver com autonomia, pessoas que querem viver com simplicidade, viver no meio da natureza e viver dos seus talentos. Afinal, quem não quer receber, né? Quem não quer ser pago por fazer aquilo que gosta, que melhor sabe fazer, né? E o legal é que essa vida, a grande noção que eu quero transmitir aqui no Rádio de Montanha é que essa vida ela não é impossível. Ao contrário, ela é possível. E ela não depende de onde você veio, de que idade, de que condição. Porque eu vim de uma família simples, numa periferia. Acabei de contar uma história aqui que você já ouviu, né, de violência. E tive também vários problemas como déficit de atenção, dislexia, tudo que você pode imaginar. Fui criticado toda a minha infância, foram enfrentados vários desafios para chegar até aqui. Então, a minha mensagem é o seguinte: não existe limite, não existe condição, nem lugar. Todos podemos ter uma vida assim. E a gente só precisa lembrar que aqui no canal a gente sempre fala que nós nascemos livres para criar. Então a gente precisa exercer essa condição, essa identidade e ser isso, fazendo o que tem que ser feito. E se isso faz sentido para você, deixa um comentário e fica aqui com a gente. A missão do nosso canal é lembrar quem a gente é. Um abraço aqui da Rádio Montanha, aqui do alto, a gente se vê melhor.